Boa noite então a todos os irmãos. Hoje vamos falar sobre ser justiça de Deus. Amém? Gostaria então de pedir aos irmãos para abrirem João 8. E nós vamos começar a ler a partir do versículo 1. Já todos conseguiram abrir? Se alguém não conseguiu, grite socorro. Está tudo ok então. Então diz assim: Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram-se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-a e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? E para mim esta história, eu sempre gostei muito dela. Sempre foi uma história que mexeu muito comigo. Mas sempre me intrigou o facto de Jesus começar a tocar na areia. E o que é que ele queria dizer com isto? E porque é que Jesus fez assim? E porque é que por causa de Jesus estar a escrever na areia e de se virar para eles e dizer quem é que nunca pecou, que lança a primeira pedra, e eles foram-se logo todos embora. Como é que é possível? É estranho. Como é que alguém pode estar a acusar os outros tão fortes e só porque alguém começa a escrever na areia eles vão-se embora? E nós vemos três lados nesta história. Nós temos de um lado temos os acusadores, do outro lado temos Jesus e no meio temos esta mulher que eles chamaram a mulher adúltera. E eu gostaria de me focar um pouquinho nestes três pontos. E vamos começar pelos acusadores, porque são os primeiros que entram aqui em cena nesta história. Por vezes, e eu sei que isto não acontece aqui, mas por vezes os acusadores estão dentro da igreja. Por vezes nós não somos apenas... Às vezes nós gostamos de nos pôr só como uma mulher adúltera, aquela que cometeu pecado, mas às vezes nós também somos os acusadores. E infelizmente às vezes nós estamos prontos a julgar os outros pelos seus pecados e não olhamos para nós. E porquê é que nós fazemos isto? Porquê é que será que nós estamos tão prontos a julgar? Porquê é que nós estamos tão prontos a atirar a pedra, a sermos os primeiros a atirar a pedra? E eu penso que isto tem a ver com a lei. Nós estamos tão focados na lei, tem que se fazer assim, é assim, é assim, tens que fazer isto, e se não fizeres assim desta forma já não pertences. E queremos excluir os outros. E foi interessante que eles não pegaram nesta mulher e a levaram para fora da cidade. Não, eles colocaram esta mulher no meio do templo, ou seja, no meio da igreja, precisamente para todos verem, para a envergonhar, e era ali no meio que eles a queriam apedrejar. No meio da igreja, queriam matá-la. E isto é sério. Os irmãos já pensaram? Nós, como igreja, termos alguém aqui no meio para matar e para envergonhar, expor alguém? Porque nós às vezes fazemos isso de outra forma. Não a tirar pedras, mas a expor os pecados dos outros, ou quando há murmuração,
Por algum motivo Deus escreveu na sua palavra que Ele odeia aqueles que lançam contenda entre irmãos. E nós somos chamados não a ser acusadores, mas a ser pacificadores, amém? E temos outro lado então aqui nesta história, que é o lado da mulher adúltera. Esta mulher adúltera pode representar a cada um de nós também. São aquelas pessoas que não são perfeitas. É assim, nós estamos pertinho da perfeição, mas ainda não somos perfeitos. São todos aqueles que por vezes pecam, que por vezes erram. Nós às vezes, é isso, às vezes a gente tem assim um deslize e às vezes a gente até comete assim algum errozinho. E esta mulher, porque cometeu este erro, estava prestes a ser condenada. Estranhamente o homem não estava lá, não sei porquê. Não sei porque é que só a mulher é que era culpada de adultério. Normalmente adultério não se faz sozinho. Normalmente deveria estar lá o homem também, mas pronto. Eles só quiseram acusar a mulher. E muitas vezes isso acontece connosco também. Às vezes nós podemos errar, mas só nos querem acusar a nós, porque nós é que somos os cristãos. Nós é que somos tementes a Deus e então os outros têm desculpa. Os outros podem errar à vontade, mas nós não. Nós não temos desculpas, nós temos que ser perfeitos. Não é? Nunca aconteceu convosco? As pessoas à vossa volta estão a errar e está toda a gente a fazer asneira, mas só os irmãos é que são acusados. E pronto. E depois temos o outro lado desta história, que é o lado de Jesus. E Jesus era o único que tinha o direito legal para julgar. Jesus é que era perfeito. Jesus era aquele que nunca pecou. E era aquele que podia condenar. Jesus, se quisesse, ele podia ter condenado esta mulher. Mas Jesus não o fez. Então, o que é que Jesus fez? Começou a escrever na areia, na terra. Diz lá que ele começou a escrever assim, com o dedo na terra. Mas que reação mais estranha. Os irmãos conseguem imaginar? Tentem ver o filme. Está uma mulher a querer ser acusada. Estão os doutores da lei, na igreja, a acusá-la, com as pedras na mão e a virarem-se para Jesus. Então, Jesus, diz lá. Porque querem também acusar Jesus, não querem só acusar a mulher. E Jesus não lhes liga nenhuma e baixa-se e começa a passar com o dedo na terra. Eu não sei como é que os irmãos, mas a minha primeira reação seria falar, seria defender, nunca seria escrever na terra. Mas pronto, Jesus tem destas coisas. Por algum motivo ele era perfeito, não é? E eu comecei a pensar nisto. Escrever na areia, escrever coisas na terra. E quando nós escrevemos alguma coisa na terra, por exemplo, estamos na rua ou mesmo na praia, na areia, os irmãos já repararam o que é que acontece? Pode passar o vento e aquilo desaparece. O que a gente escreveu desaparece. Se é à beira-mar, pode vir uma onda e desaparece. A areia fica lisinha outra vez. E eu creio que era isso que Jesus estava a fazer. Ele estava a escrever os pecados na terra e a deixar que passasse o vento, passasse a água e aquilo simplesmente desaparecia. Até as próprias pegadas podem destruir aquilo que foi escrito. E vamos nos focar um bocadinho nesta palavra, areia. O que é isto, areia? Areia nós podemos construir e nós podemos destruir. Toda a gente já esteve na praia e com as crianças e pegam no baldezinho com a areia e juntam um bocadinho de água, que é para a areia ficar mais rijinha, e depois começam a fazer um castelo. Outros começam a escavar, que é para fazer um túnel, que é para depois passar lá com os carros de baixo e depois fazer uma ponte. E todas as crianças arranjam ali logo uma cidade, uma estrada, uma pista, e eles um castelo, uma casa, tudo e mais alguma coisa. Mas a areia não é firme para se construir alguma coisa. Podemos construir, mas facilmente se destrói, facilmente se pisa, facilmente vem a água, facilmente vem o vento, qualquer coisa pode ser. Até às vezes os tratores que passam, ou os barcos que passam na praia, destroem aquilo que foi feito.
A areia não constitui bons alicerces para nós construirmos alguma coisa. E eu gostava de convidar os irmãos a abrirem em Mateus 7. E em Mateus 7, a começar no versículo 24, vamos ler uma história que todos nós conhecemos. Diz assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E ao ler estas duas histórias, estas duas parábolas, quer dizer, não, esta parábola, a outra não era parábola, foi mesmo uma história que aconteceu real. Eu acho que para Jesus o pecado era como a areia. E não me interpretem mal, eu não estou a dizer que para Jesus o pecado não tinha importância, que é uma coisa ligeira, está-se bem. Não, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a querer dizer é que quando Jesus ao pagar o preço, e sendo Ele a justiça de Deus, o pecado para Ele já foi lavado com o seu sangue. Então é como a areia, é uma coisa que não deixa marcas na nossa vida, não constitui alicerces na nossa vida. E eu não sei se os irmãos conseguem imaginar isto, mas tentem criar esta imagem na vossa mente. No céu está lá Deus, estão os anjos, todas estas coisas maravilhosas e ricas, e nós vemos Deus como juiz. E Deus está lá sentado, Ele é o juiz. E depois de um lado está Satanás, que é o advogado de acusação. Do outro lado está Jesus, que é o advogado de defesa. E chega lá Satanás: Deus, estás a ver aquele teu filho? Ele ontem de manhã disse aquela mentira. E hoje de manhã, quando ele estava a ir para o trabalho no trânsito, ele chamou um nome à pessoa que estava a conduzir ao lado dele e fez uma asneira. Tu já viste? E continua a lançar acusações, e acusações, e acusações. Chega lá Jesus: oh Deus, mas estás a ver aqui as minhas mãos? Estás a ver aqui a marca nas minhas mãos? Estás a ver o meu sangue? O meu sangue já cobriu todas essas coisas. E Deus faz lá um verdezinho na folha, paga o preço. Próximo, e vai ser: estás a ver aquele fez isto e aquilo e aquele outro. E chega lá: Deus, estás a ver? Eu já paguei o preço. E Deus põe um verdinho e aquela folha é destruída. Está pago. E é assim que Deus lida com o pecado. Para Jesus é como escrever na areia, qualquer coisa faz passar, não deixa marcas na nossa vida. Amém? E no Salmo 103 está escrito que, no versículo 12, assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então é isso, Deus não se lembra mais do nosso pecado. E o pecado não constitui alicerces na nossa vida. E o pecado não é o fundamento que nos sustenta. Assim como uma casa pode ser construída na rocha ou na areia, e a areia nós já vimos que não era um bom alicerce para aquela casa, o pecado também não é um bom alicerce para a nossa vida e não constitui fundamentos para a nossa vida. É Cristo quem nos sustenta, Cristo é que é a nossa rocha, e Ele já nos livrou de todo o pecado. Por isso nós não temos que nos preocupar, porque a nossa casa, a nossa vida, não está sobre a areia, porque a areia é o pecado e em nós já não há pecado. Porque em Cristo nós já fomos livres de todo o pecado. Amém? Porque Ele é a justiça de Deus. Nós também somos justiça em Cristo.
Amém? E vamos também abrir em Hebreus 10. Em Hebreus 10, no versículo 9, diz assim: Então acrescentou: Aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. E o que é este primeiro? Os irmãos sabem? O primeiro é a lei e o segundo é a graça. Então nós temos que tirar completamente a lei para estabelecer a graça. Amém? E a seguir diz: nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Então é na graça que nós somos santificados. E o sacrifício de Jesus foi feito uma vez por todas. Ele não precisa de se sacrificar mais nenhuma vez. O sacrifício dele, um único, chegou. Foi mais do que suficiente. Amém? Todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Daí por diante espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Amém? E os irmãos podem imaginar, todos os nossos inimigos estão por estrado dos pés de Jesus. Qualquer pessoa ou qualquer situação que se levante contra nós para nos acusar ou para vir contra nós, Jesus está lá e põe isso debaixo dos pés dele. Isso já está, todos os nossos inimigos já estão debaixo dos pés de Jesus. E eu penso que vocês já sabem desta história, o meu pai já contou algumas vezes, que eu quando era pequenina eu orava e eu dizia: Satanás, tu estás esgalhado debaixo dos meus pés. Mas a verdade é mesmo essa. Não é esgalhado, mas é esmigalhado. Ele está destruído. E nós até podemos fazer assim. É assim como algumas pessoas que fumam e depois atiram o cigarro para o chão e fazem assim, para apagar o fogo, não é? Para aquilo não queimar mais. Nós podemos fazer assim porque os nossos inimigos, aquilo já nem tem fogo, nem tem cinza, nem tem nada. Eles já estão completamente destruídos. É só fazer assim que eles desaparecem. E o pecado, ele não faz parte da nossa vida. O pecado já foi destruído. Amém? E nós já fomos santificados em Cristo Jesus. Amém? E a seguir diz no versículo 14: Por com uma só oferta aperfeiçoou para sempre, os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica. Primeiro diz: Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Então acrescenta: E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. A oferta de Jesus Cristo já foi suficiente e nós fomos santificados nele e nós fomos feitos justiça de Deus. Amém? E é porque nós fomos feitos justiça de Deus para sempre. É por isso que nós temos direito. É isso que nos faz ter direito a entrar na presença de Deus, livres de qualquer condenação. Amém? E os irmãos podem abrir também em Romanos 8. E no versículo 1 diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, pois era impossível cumprir a lei toda. Nós nunca iríamos conseguir cumprir a lei, todos os pontos finais, todos os textos, nós não conseguíamos. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o cumprir toda essa lei, o cumprir todos os pontos finais, todos os não faz isto, não sei o quê, não faz,
não matas, não vais, não roubas, não... Tudo isso, essa justiça, cumprir todas essas coisas, foi cumprida em nós através de Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que nós já cumprimos toda a lei e hoje nem temos que nos preocupar mais com isso, porque nós hoje vivemos debaixo da graça. Amém? E está escrito em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E todos nós sabemos muito bem o início deste versículo, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é verdade, nós precisamos de ter fé para crermos que Ele existe, porque se nós não tivermos fé, como é que nós vamos crer numa coisa que nós não vemos, que nós não sentimos? Então por isso é que é necessária a fé. Mas o versículo não acaba aqui. O versículo diz, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Nós precisamos crer que Ele existe, mas que Ele também nos quer abençoar e que Ele deseja o melhor para nós. Está escrito em Hebreus 3:11 que o justo viverá pela fé. E é a fé que nos faz crer em Deus e é através da fé que nós recebemos a sua vida e a sua justiça. E é porque nós temos esta justiça que recebemos em Cristo Jesus, é porque nós somos justos que nós temos direito a todas as coisas. E quando nós vimos à sua presença, nós não temos que nos envergonhar, não temos que nos acanhar e não temos que dizer, olha Deus, aquilo que eu queria mesmo era uma casa assim grande, com estes quartos, com este preço, pronto, isto era aquilo que eu queria. Mas olha, pronto, eu até me contento com um apartamentozinho, com 2 quartos, é suficiente, pronto, posso pedir isso. Não, o que o nosso Deus diz é, vocês são a minha justiça, então venham a mim e creiam que eu sou o vosso galardoador. Então peçam com abundância e eu vou-vos dar abundância. Porque é isso que está escrito. O que está escrito é que é mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Então vamos pedir de uma forma grandiosa. Vamos pedir como nunca antes, porque o nosso Deus é generoso. Amém? O nosso Deus, Ele ama-nos. E está escrito em Hebreus 3:14, diz, Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. E antes, as bênçãos eram apenas para o povo de Israel. Os outros, eles não tinham direito à bênção. Pessoas como nós, que não faziam parte, nós não tínhamos direito. Mas foi porque Jesus veio, foi porque Ele conquistou. Então a bênção que pertencia a Abraão, que pertencia ao povo de Israel, ela passou para nós também. Foi porque nós fomos resgatados. Jesus pagou o preço por nós, então nós temos direito. Então não vamos dizer, olha Deus, eu só quero isto, pronto, está bem, dá-me só este bocadinho, esta migalhinha, eu já fico bem. Senão nós estamos a dizer que o seu sacrifício não foi suficiente. Em vez de estarmos a ser humildes, ou em vez de estarmos às vezes pensando, eu até nem quero incomodar Deus. Mas Deus quer que a gente lhe peça. Qual é o pai que não tem prazer em responder ao pedido do seu filho? Quanto mais acanhados nós formos, mais nós estamos a dizer, olha Deus, o teu sacrifício, o sacrifício de Jesus até não foi assim tão suficiente para mim. Tu dizes lá que ele pagou o preço, mas olha, eu até fiz aquilo e eu continuo a sentir-me culpado por causa disso, porque eu não devia ter feito. E eu até queria ter aquela coisa, mas eu acho que não tenho direito. Nós estamos a dizer que não foi suficiente. Mas a verdade é que o sacrifício de Jesus foi mais do que suficiente para todas as coisas que nós necessitamos e para todo o pecado, para todas as doenças, mesmo aquelas doenças que ainda não existem e aquelas que nem se conhecem. Jesus já pagou o preço. O seu sangue já pagou todas essas coisas. Amém? Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Muitas vezes nós temos uma consciência de pecado. Nós estamos durante o dia e estamos a pensar, eu fiz isto mal, eu não devia ter feito aquilo, bolas, já meti água aqui. Essa não deve ser a nossa forma de pensar. Nós devemos ter uma consciência de justiça. Durante o nosso dia, nós devemos pensar, eu sou justiça de Deus.
E mesmo quando às vezes não somos perfeitos, irmãos, não se preocupem. Nós somos justiça de Deus. Em Cristo Jesus, nós fomos santificados. Amém? O nosso Deus, Ele ama-nos. Quando Ele olha para nós, Ele não vê aquilo que nós fizemos mal, Ele vê justiça e Ele vê santidade. É isso que Ele vê quando Ele olha para nós. E é o seu desejo derramar o melhor sobre nós. As suas promessas para nós, para a nossa vida, são de um céu aberto. Aquilo que Ele escreveu é: abrirei as janelas dos céus sobre vós e derramarei sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. O que é isso senão um Deus generoso? Um Deus que ama abençoar. Ele ama-nos de tal forma e Ele deseja-nos abençoar de tal forma que está escrito, mesmo quando nós estamos a dormir ou quando nós estamos a descansar, Ele está a trabalhar em nosso favor. E Ele até fala connosco, o seu Espírito até fala connosco quando nós estamos a dormir. Então, o que é isso se não é o amor do Pai? O que é isso se não é um amor tão grandioso? E eu gostaria de deixar um último versículo com os irmãos. Diz em Romanos 8:32: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará com Ele todas as coisas. Se Ele entregou o que Ele tinha mais de precioso, Jesus era mais valioso do que todos os carros, do que todos os diamantes, do que todas as coisas. Como é que Deus também nos pode negar qualquer outra coisa? Ele não nos negará bem algum. Amém? Por isso, os irmãos, não se esqueçam. Nós somos justiça de Deus e nós somos abençoados em Cristo Jesus com todas as bênçãos celestiais. Amém?